O clima político em Brasília continua tenso. Novas informações que chegam dos Estados Unidos apontam que as atenções internacionais voltam a se concentrar no governo brasileiro e em figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Fontes de bastidores indicam que investigações externas podem, em breve, revelar documentos e movimentações que despertam interesse em Washington. Há sinais de que esse acompanhamento deve se intensificar nas próximas semanas, o que pode gerar novos desdobramentos e trazer impactos importantes para o cenário político nacional. E se eu te falar que a maior bomba capaz de destruir o Lula, não só o Lula, mas o PT, ainda vai explodir? E eu não estou falando da Magnitsky, nem da Seção 301, nem do Felipe Martins, não. Eu estou falando de uma outra investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, que está tomando uma proporção que certamente é a maior tempestade no horizonte do Partido das Trevas. Como vocês sabem, o ex-chefe de inteligência Carvajal, do Hugo Chávez, disse que vai apresentar documentos provando que Lula, o PT, recebeu dinheiro de empresas corruptas da Venezuela e do narcotráfico para financiar as suas campanhas aqui no Brasil, lá no início, quando Lula ganhou pela primeira vez. E aí agora teve uma audiência pública no Congresso americano, na qual participou um cara chamado Marshall Billingsley. Só para você entender o peso que esse cara tem. Marshall Billingsley, ele já foi, tá mostrando aí, secretário assistente para o financiamento do terrorismo, e ele foi escolhido por Donald Trump para ser subsecretário de Estado para o controle de armas e assunto de segurança internacional. E ele foi convidado para participar de uma audiência pública, para falar sobre o narcoterrorismo na América Latina e a ligação da Venezuela com todo o narcoterrorismo. O que ele disse, e com certeza ele deve ter provas, é para anular o registro do PT. O PT não vai ter outra opção a não ser deixar de existir aqui no Brasil, porque diz respeito à soberania brasileira. A criação do PT é um crime à soberania brasileira. Vamos lá. Nesse primeiro trecho, ele fala que o narcotráfico coordenado pela Venezuela foi enviado para vários países. Um deles, o próprio partido do PT, o Lula, aqui no Brasil. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with... Calma, que piora. Logo depois ele mostra que a Venezuela se juntou a um grupo terrorista, o Hezbollah, para ajudar a financiar o Hezbollah. Não só ele, como também vários outros países na América do Sul também estão se juntando a grupos terroristas. Vamos lembrar que o líder do Hamas fez um vídeo de agradecimento ao Lula há pouco tempo atrás. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship, and he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identities. Under Hugo Chavez, Venezuela opened its doors to Hezbollah, allowing the group to establish a major footprint, including a paramilitary training site on Margarita Island. As far back as 2002, 2003, when I was at the Pentagon as the Assistant Secretary for Special Operations, we had indications of document forgery on that island, and I've seen documentation that the Venezuelan government was awarding contracts to Hezbollah front companies as far back as 2001. When Maduro seized control, the breadth and depth of the Hezbollah presence in Venezuela dramatically expanded, as did their ties to the narco-terrorist regime and the Cartel de las Sols. Tariq al-Assami, who's been referenced here,
held a number of senior regime posts. One of the most critical was he was head of the Venezuelan Passport Agency. And in that role, he directed and facilitated the issuance of a large number of passports to Hezbollah operatives and Hamas operatives. Now, I have seen from the Venezuelan opposition a database of more than 10,400 people that were given Venezuelan passports who were Syrian, Lebanese, or Iranian citizens up to 2019. I haven't seen the more recent data, but we know some of those individuals made their way to the United States, and some of them have direct ties to Hezbollah. Isso chegou ao conhecimento do Trump, tanto é que Trump agora está preparando sanções da Magnitsky para Gustavo Petro. Gustavo Petro é o narcoterrorista também ali da Colômbia, que é um dos grandes amigos do Lula. É impressionante como o Lula só anda com a podridão da política internacional, né? Se qualquer narcoterrorista, terrorista ou ditador, é impressionante como é sempre uma pessoa que caminha ao lado do Lula. Se essas provas forem apresentadas, e tudo indica que serão, Carvajal, o Marshall Billingsley, se tudo isso realmente vier à tona e nós pudermos usar isso aqui no Brasil, não vai ter outra opção para a justiça brasileira, a não ser anular o registro do PT. O PT não pode existir mais. O PT é um partido que foi financiado por ditadura, por narcotráfico, e tem intrínseca ligação com o narcotráfico no Brasil, e a gente sabe disso, isso é inegável. Eles podem taxar de fake news o quanto eles quiserem, mas todo mundo sabe que o Comando Vermelho e PCC adora e tem diálogo cabuloso com o PT, sim. Este é o maior medo do Lula agora. Eu vou te dizer por quê. Donald Trump tem essa carta na manga. Ele vai chamar Lula para uma conversa e com certeza nesta conversa ele vai mostrar que isso está na mesa para tomar decisões. Não vai sobrar nenhuma opção para o Lula. Ele vai ter que ou virar um Maduro e entrar em guerra com o Lula, com o Donald Trump. Inclusive ele já cogita isso para defender Maduro, até porque se o Maduro for capturado, eu já disse isso, e ele delatar o que ele sabe sobre financiamento do PT com dinheiro do narcotráfico e de empresas corruptas da Venezuela, estatais corruptas, também seria uma bomba gigantesca em cima do PT. Mas para resumir, o que o governo do PT fez lá atrás, o que o partido fez lá atrás, finalmente está vindo à tona. E o grande desespero da imprensa, tanto é que o silêncio é ensurdecedor, é porque eles sabem que se isso vier, não vai ter como passar pano. Então, resumindo, quem realmente desrespeita a soberania brasileira e desrespeitou sempre foi a esquerda. E agora, ainda para completar, temos uma revelação que deixou o Congresso em polvorosa. O senador Cleitinho divulgou um áudio gravíssimo que, segundo ele, expõe um esquema de gastos milionários envolvendo diretamente o presidente Lula e aliados próximos. O conteúdo, que já circula em grupos políticos e redes sociais, aponta para um rombo colossal nos cofres públicos, com cifras que assustam até mesmo parlamentares da base governista. O áudio traz detalhes sobre despesas sem justificativa, contratos suspeitos e um padrão de desperdício que pode se tornar o maior escândalo da atual gestão. A pressão aumenta em Brasília e os pedidos de investigação se multiplicam. O que será que vem depois dessa bomba? Eu queria ver se fosse dinheiro deles, eles iam gastar isso aqui. Então não falta dinheiro nesse país aqui, gente. Não vem com essa ladainha de falar que não falta dinheiro, que o país está quebrado. O dia que eu ver que esse país está quebrado aqui, é o dia que tiver salário de política atrasado. O dia que atrasar salário de senador aqui, o dia que atrasar o salário do presidente, o dia que acabar com essa patifaria, com essa quantidade de gasto aqui, que é muito fácil gastar com o dinheiro do povo. Eu quero ver gastar com o seu próprio bolso. Eu queria que você, brasileiro, viralizasse essa fala minha, esse projeto que eu estou fazendo, eu conto com o apoio de vocês para acabar com essa polêmica de questão de cartão corporativo que tem sigilo. Meu projeto é para acabar com o sigilo, que até porque não existe isso, né? Pode ser qualquer presidente que fosse o Bolsonaro, agora é o Lula, ter sigilo. A gente somos público, a gente tem que ser transparente. Por que eu estou falando isso? Porque você fala assim, Cleitinho, por que você está fazendo só isso agora? Porque eu virei senador agora. Eu era deputado. Ah, mas você cobra só do Lula, você não cobrava do Bolsonaro? Não, quem que é o presidente hoje é o Lula. Não é o Jânio Quadros, não é o Juscelino Kubitschek, o presidente da República, não é a Dilma, não é o Temer, é o Lula. Então, antes eu queria contar uma história para vocês falarem se eu estou sendo justo ou não. A história é o seguinte, gente. Tem um rapaz que morre, aí ele resolve e vai para o céu e para o inferno. Ele sobe o elevador do céu, chega lá, São Pedro fala para ele, só tem escolha de ir para o inferno ou para o céu. Vai lá pro inferno, conhece o inferno primeiro, depois você vem pra cá. Desceu pro inferno, chegou lá, tá os amigos de tudo, tava aqui a festaiada, era uísque, e era aqui a confusão danada, era música pra cima, aquele negócio, você ficou doido. Só chegou a sua hora de partir, meu amigo, tem que ir pro céu pra você decidir o que você quer. Chegou, ele subiu o elevador do céu, chegou lá,
Agora é só a vez de chegar no céu para você escolher. Chegou lá no céu, que é a tranquilidade, passarinho cantando. Aí São Pedro chamou ele. Falou assim, e agora? O que você decidiu? Sou São Pedro, eu gostei demais do céu, senhor, mas lá no inferno tá meus amigos, tá todo mundo lá. Eu quero ficar lá. Porque lá tá todo mundo que eu gosto. Você vai decidir agora. Se aí você quer, você vai, não tem volta mais não. Não, querido, desceu o elevador, chegou lá no inferno, gente, aquele inferno mesmo, porque fogo e tinha mais nada. Aí chegou pro diabo, foi pro diabo, ô diabo, que isso? Cadê meus amigos? Cadê o uísque? Cadê a patifaria? Amigo, nós estávamos em campanha, agora nós estamos em mandato. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Por isso aqui, ó, vê se eu estou sendo injusto com o presidente da República, escuta. Porque no nosso governo nada era escondido, a gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Então, gente, eu estou falando isso porque isso foi palavras do Lula na campanha. Agora no mandato está diferente. Sabe por que no mandato está diferente? Porque a gente pede informações dessas viagens, desse cartão corporativo, e está tudo em sigilo, inclusive da primeira-dama, presença ganhando, está tudo em sigilo. Então olha aqui, essa viagem agora de Dubai, para vocês terem noção, se eu estou sendo injusto, porque isso para mim é uma afronta à população brasileira, né? Uma comitiva de 1.337 pessoas, aí eu vou ser justo aqui, custeado com dinheiro público federal, 400 pessoas, custeado com dinheiro público de estados e municípios, 250 pessoas. O Lula usou uma diária lá de 63 mil reais, uma diária no hotel, 63 mil reais. A gente está falando de um Brasil aqui que tem gente que passa fome. Aí agora, só em 2023, já gastou 16 milhões de reais com casa de luxo, inclusive alugando limousine. Eu queria saber, se fosse com o dinheiro dele, ele ia alugar limousine. É isso que eu estou falando para vocês. É isso aqui que está o erro. Você está falando, a gente precisa passar esse país a limpo aqui. A gente tem que parar de achar que presidente ou senador, o que for, é um faraó, é um rei. Presidente como senador, qualquer político, é um empregado do povo. Aí tem mais, gente. Tem aqui, ó, em 2023, total de gasto com cartão corporativo, 16 milhões de reais, já bateu o recorde. Já bateu o recorde. Fique claro, quando era o presidente Bolsonaro, eu questionava essa questão dos gastos de cartão corporativo, porque eu acho que nós aqui temos que dar bom exemplo. A gente tem que fazer briga que é para devolver. Não é quem gasta mais, não é quem que devolve mais. E antes de falar que eu sou um hipócrita, eu sou um demagogo, olha meu histórico quando eu era vereador, olha meu histórico quando eu era deputado estadual. Deputado estadual, eu consegui devolver 4 milhões de reais. Devolvendo. Eu fiz a Assembleia entrar para me ver na história, devolver dinheiro à Assembleia. Porque eu e os outros deputados demos um bom exemplo. Então o que eu estou falando aqui, eu tenho moral para falar, porque eu pratico. E como senador também, está lá o portal de transparência para todo mundo ver o que eu estou gastando. Estou devolvendo também. Aí, gente, sabe o que mais me chama atenção? Está viajando tanto, aí a piscina que está lá agora, a gente está abrindo a licitação para limpar a piscina no valor de quase 600 mil reais. 600 mil reais só para limpar a piscina. Gasto com TV para assinatura, gente, para ver o pay-per-view, para ver, né, o Big Brother, para ver futebol, 360 mil reais. Queria ver se fosse do bolso do presidente, se ia gastar isso aqui. Agora, gente, o GSI, né, tá abrindo aqui, viu, Girão? Tá, 8 milhões para a compra de 18 carros. 8 milhões de reais para a compra de 18. Cada carro, 430 mil reais. Eu queria ver se fosse dinheiro deles, eles iam gastar isso aqui. Então, não falta dinheiro nesse país aqui, gente. Não vem com essa ladainha de falar que não falta dinheiro, que o país está quebrado. Que eu não, o dia que eu ver que esse país está quebrado aqui, é o dia que tiver salário de política atrasado. O dia que atrasar salário de senador aqui, o dia que atrasar o salário do presidente, o dia que acabar com essa patifaria, com essa quantidade de gasto aqui, que é muito fácil gastar com o dinheiro do povo. Eu quero ver gastar com o seu próprio bolso. Quero ver gastar com o seu próprio bolso. E o meu projeto é muito justo. Para não dar polêmica, tanto que quem apoia o Bolsonaro, quem que apoia o Lula, meu projeto é para acabar com essa questão de sigilo com cartão corporativo. E diminuir esse cartão corporativo também, colocar limite nele. E aí vai valer para o próximo presidente. Porque aí não tem mimimi aqui de parlamentar. Tanto quem apoiava o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, ou quem apoia o Lula. Porque o que eu tô aqui, gente, de verdade aqui, é para representar vocês. Eu sou empregado de vocês e trabalho para vocês. Eu acho que tanto quem é de esquerda, quem é de direita, que é o patrão de verdade, tem que parar de aceitar isso aqui.
Parar de passar pano pro seu político de estimação. Eu não quero ser político de estimação de ninguém, eu quero ser cobrado, questionado. Eu quero estar aqui para dar resultado para vocês. Sabe, eu sou muito bem pago em dia, porque o trabalhador ainda tem até servidor que fica com salário atrasado. Aqui nunca atrasou um salário, e eu acredito que o dia que atrasar, eu vou falar para vocês, gente, o país quebrou. Porque até agora, até na pandemia, quando vocês tinham que ficar dentro de casa, trancado, e o político, sem fazer nada, recebendo dinheiro de vocês. Atrasou de vocês, mas não atrasou dos políticos. De vereador, de prefeito, de presidente, de governador. Então, pare de passar pano para político. Político tem que ser cobrado e dar resultado. Então, espero que esse projeto meu passe o mais logo possível e tenha o apoio dos 80 senadores. Senador Cleitinho, a sua indignação é a indignação dos justos. O nosso país, ele não é rico não, rapaz. Milionário, né? Ele é riquíssimo. Tá aí os esbanjamentos aí, a aerojanja para um lado, a aerojanja para o outro. Uma diária de quanto? 63 para dormir uma noite. Quanto? 63 mil. 63 mil reais. Se fosse do bolso dele, Girão, eu duvido que pagava. 63 mil reais. Grava isso. Uma noite, 63 mil reais. O presidente do social. O presidente que defende os pobres. Essa é a verdade. E isso é a pontinha do iceberg, viu? Como ele colocou carro blindado, é móvel de luxo para o Palácio do Planalto, é um desrespeito ao dinheiro de quem... Gerão, eu quero aqui só falar uma coisa, claro. Que a gente precisa, como fiscalizador aqui, essas 1.337 pessoas que estavam nessa delegação agora que foi para Dubai, a gente querer a lista de cada um por um. Porque eu nunca vi isso na história, boa, levar 1.337 pessoas. Eu assino com você esse pedido de informação. Isso é uma afronta à população brasileira. Vamos pedir. Sabe, porque fica falando que vai para lá para buscar investimento. A gente viu aí, em várias matérias de jornais aí, que o investimento do exterior está menor agora, diminuiu. Então, essa narrativa de falar que está trazendo investimento no Brasil é falácia. Falácia. E eu acho aqui, ó, sabe, a gente precisa, a PGR, o que for, o Tribunal de Contas aqui, poder mandar abrir isso aqui. Saber quem que é essas 1.337 pessoas aqui. Chega de fazer hora com a cara do povo. Chega de fazer o povo de manobra. Isso aqui, para mim, é uma afronta à população brasileira, isso aqui. É verdade. E eu vou falar uma coisa, não é só no Poder Executivo, não. O poder que a gente faz parte aqui, você sabe quanto é que é para girar o orçamento do Senado Federal? Por ano? Chuta. Acho que é 5 bi. Mais de 5 bi, chega perto de 6 bi. B de bola e de índio. Com todo tipo de situação que nós temos aqui, de regalias, de mordomias, não falta nada. E como o senhor falou, nunca atrasa um dia de salário. Nunca vai atrasar. Então, o país é rico, riquíssimo, mas a gente tem que cuidar dele. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Está aí a dor das nossas escolhas. É o pai dos pobres? É o que está preocupado com o social? Tá nada. Tá nada. A gente viu o esforço do governo ontem aqui, do governo do PT, Lula, para empurrar a goela abaixo a jogatina. Cassino, que vai empurrar justamente as pessoas menos favorecidas. As pessoas mais vulneráveis é que caem nessa armadilha da questão da arapuca, que é do cassino online. Que é de... Sabe o que eles queriam fazer ontem aqui? Colocar dispositivos caça-níqueis modernos em padaria. Sabe onde? Em supermercado, em farmácia. Eles queriam ontem, nessa noite aqui, nós derrotamos o governo Lula. Parabéns aos senadores da República. A maioria disse não, mesmo com o governo Lula orientando algo que eles sempre foram contra no passado, porque diziam que isso aí, as pessoas mais pobres iam se empobrecer mais, iam adoentar, iam perder a família, o emprego, o carro, a casa, até atentar contra a própria vida, no desespero. Cadê a humanidade dessas pessoas? Está aí. 60 e quantos mil reais? 63 mil reais. 63 mil reais numa diária, senador Cleitinho. Essa informação que o senhor está trazendo aqui é gravíssima. 63 mil reais numa diária para dormir. É o Brasil do pai dos pobres, do governo do social. Senhor presidente, só para finalizar, vai ser breve.
Quero aqui só falar que isso não é implicância porque é o presidente Lula hoje, com quem eu não apoio, não. Se qualquer presidente que tivesse aqui, se fosse o Ciro que tivesse ganhado, se fosse a reeleição do Bolsonaro, a gente tem que parar com isso, gente. E outra coisa, isso é muito pouco, não é muito pouco, não. Estou falando aqui, é aluguel para isso, é o cartão corporativo 16 milhões, para carro agora já é mais 8 milhões, só em mais de 20 milhões de reais. Você pega aqui o Ministério ali, dá não sei quantos bilhões de reais, igual que a questão do Senado. Eu queria até fazer uma sugestão aqui, que eu quero ajudar o governo. Como deputado, eu devolvia dinheiro. E a gente pegou e fazia indicação da devolução, na época estava a questão do Covid, para poder gastar com Covid. O Girão devolve, eu devolvo. Vamos ver o que a gente faz de montante aí? A gente pega e faz como emenda, virar emenda. A gente podia indicar para o seu estado, eu indico para o meu, para fazer Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui para ajudar também. Então vamos propor um projeto desse, Girão? Acho que esse projeto é um projeto maravilhoso. Eu tenho esse projeto. Você já tem? Vamos passar esse projeto, gente. Eu entrei aqui no início do mandato, há 4 anos atrás, e se o senhor me ajudar, os outros colegas, para justamente as economias que a gente faz, e a gente abriu mão de muita coisa, todo mês a gente abre. Isso. Que é a economia que a gente faz, que a gente possa mandar para uma Santa Casa de Misericórdia, possa mandar para uma entidade, para um hospital. Eu conto com o seu apoio. Aqui está sobrando dinheiro mesmo, então, quer dizer, a gente pode pegar esse dinheiro agora e indicar, igual você falou, para a associação, para fazer Minha Casa Minha Vida, né? E eu quero deixar bem claro aqui, gente, eu não sou sendo hipócrita, não acho um presidente, claro que tem as despesas, tem toda uma estrutura, a gente aqui tem, mas não é porque a gente tem tudo, que a gente tem que gastar tudo, não. O que eu uso aqui é em benefício da população, e uso com consciência. Acho que é isso que tem que ter na política, transparência e consciência. Lembrando de um conhecido provérbio tibetano: há 3 coisas que jamais voltam, meu querido senador astronauta Marcos Pontes: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. O ministro da Economia do Brasil, e aí caiu meu queixo com uma fala, uma atitude desastrada dele. Ele conseguiu, numa única atitude, reunir as 3 ações, fazendo um julgamento inconsequente, semelhante a uma flecha envenenada, perdendo com isso a oportunidade de ficar calado, senador Cleitinho. Em resumo, ele disse que o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, até agora só fez aumentar a dívida do Estado. A gente, poxa, por mais que ele tenha medo do Zema, que é um potencial candidato à presidência da República, ele não pode usar a política no cargo que ele está para fazer esse tipo de acusação leviana, irresponsável, de um ministro de Estado que deveria ser de todo o Brasil e não servir a interesses políticos do Lula, pelo poder apenas, para ficar no poder. Em resumo, ele disse que o governador Zema até agora só fez aumentar a dívida do Estado. Falta com a verdade o ministro que é responsável pela política econômica de um governo que a gente viu aqui, trazido pelo senador Cleitinho há pouco, um governo perdulário, gastador, irresponsável fiscalmente, que está projetando um déficit primário nas contas públicas. Senador Cleitinho, 177 B de bola e de índio, bilhões de reais. O exemplo tem que vir de cima. Tudo que não vem de cima é exemplo desse governo para fazer a gestão do dinheiro do povo. Quando Zema assumiu seu primeiro governo em 2019, depois de 4 anos de governo do PT, o estado de Minas Gerais estava literalmente falido, terra arrasada, sem ter pago o 13º salário dos funcionários e sem ter feito repasses constitucionais obrigatórios aos municípios. Durante, senador Marcos Pontes, 5 anos de governo Zema, nunca houve mais atraso da folha de pagamento, inclusive com o 13º rigorosamente em dia. Mas não é só isso, não. O PIB de Minas Gerais, mais uma vez, cresceu em 2023, bem acima da média brasileira, chegando a 4,4%, com investimento de quase 300 bilhões de reais. B de bola e de índio. Quer outro dado? Na gestão Zema, nesses 4 anos, não estou nem falando muito,
4 anos, porque já dá um pouco mais. Com a pandemia no meio, sabe quantos empregos foram gerados em Minas Gerais, que a gente tem que bater palma para a geração de emprego nesse país? E lá ele deu show. 740 mil empregos gerados com pandemia no meio. É muito importante que a gente coloque que o IBGE, olha só aqui a questão do IBGE. A taxa de desemprego em Minas Gerais era de 7,1 em 2014, o primeiro ano do governo do Pimentel, do PT. Em 2018, em seu final catastrófico, a taxa de desemprego tinha saltado para 12,6%. Isso significa um aumento de 77%. São números estarrecedores, mas são números oficiais e não apenas meras narrativas. Em vários estados brasileiros, senhor, meu querido amigo Chico Rodrigues, incluindo o Ceará, a terra da luz, a minha terra, governada há muito tempo pelo PT, houve um aumento do ICMS cobrado na gasolina, na energia elétrica e nas comunicações. Minas Gerais fez o caminho inverso, reduzindo a pesada carga tributária em produtos e serviços essenciais, como esses que impactam a vida da população. Outra importantíssima decisão econômica foi levar a zero os impostos cobrados sobre a produção de energia solar. Isso permitiu que o estado de Minas alcançasse a marca de 6 gigawatts, tornando-se líder nacional na geração de energia solar, à frente de estados importantes, como São Paulo, ou então estados com muito potencial de aproveitamento solar, como é o caso da Bahia e do Ceará, que estão bem abaixo de Minas. Quando Zema assumiu seu primeiro governo em 2019, Minas Gerais era o 20º estado brasileiro no ranking da transparência. Hoje, Minas está em primeiro lugar, meu amigo, de 20º para primeiro lugar numa gestão. Em qualquer atividade pública, a prestação de contas é um fator fundamental para coibir desperdícios e desvios. Isso vale muito para aqueles que são eleitos democraticamente pelo povo. Mas um dos melhores indicadores está num setor muito crítico, a segurança pública de Minas Gerais. É considerado hoje o estado mais seguro do Brasil. A maioria dos estados do Nordeste, governados há muito tempo pelo PT, estão entre os estados mais violentos do país. É o triste caso do meu Ceará, cuja capital, Fortaleza, é a 31ª cidade mais violenta do Brasil? Não, do mundo! Do mundo! Uma vergonha! Comunidades inteiras em vários bairros são dominadas por facções criminosas que expulsam moradores que não se submetem a elas, que não pagam pedágio. Você tem que pedir autorização, senador Cleitinho, para entrar em bairros à luz do dia, lá no Ceará. É uma vergonha. É o que está acontecendo com o país, com a gestão PT. Ainda querem dar um prêmio para o Flávio Dino, para ministro do STF. Esse é o prêmio. Acabou com o estado dele, do Maranhão, liquidou um dos mais pobres aqui do país, o IDH mais baixo, e a segurança pública. Tem a cidade do Junco lá, que é uma das mais violentas do mundo. Para finalizar, senhor presidente, com a sua tolerância, mas além de uma gestão transparente e eficiente, o governador de Minas também dá excelentes exemplos de austeridade no trato da coisa pública. Não faz uso das exageradas mordomias lá do palácio que teria direito como residência oficial, vivendo na sua própria residência. Ele dispensou dezenas de pessoas que serviam com avião para cima e para baixo, com 7 aeronaves, dispensou tudo isso. Quando assumiu, constatou mais um grande absurdo, que é esse dado que eu queria lhe falar dos aviões, à disposição da governadoria. Agora não tem mais nenhum. Todas as aeronaves passaram também a servir a defesa civil, a saúde e a segurança pública. Está aí o resultado. Agora o ministro Haddad deveria incorporar esse bom exemplo do governo federal, aproveitar a boa prática lá de Minas, onde vários ministros
no Brasil abusam do uso de aviões no governo Lula. É um absurdo o que nós estamos vendo. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da República já gastou em menos de um ano mais de 160 milhões de reais apenas com luxuosas viagens internacionais. Sabia desse dado? Onde o próprio presidente Lula e a primeira-dama Janja não cansam de dar maus exemplos no abuso de mordomias. Concluindo, possivelmente Zema esteja incomodando muito o PT, não apenas porque seja reconhecido como o melhor governador do Brasil, mas também porque o Partido Novo, pelo qual ele foi eleito, não utiliza o astronômico e escandaloso fundo eleitoral tão defendido pelo PT. Mesmo assim, foi reeleito Zema em função de reconhecimento da população que sente no dia a dia os efeitos positivos de sua gestão. Uma parte do senador. Girão, esse desespero do ministro Haddad, isso é tudo por causa de campanha de eleição. Essa situação do Zema, que pode ser um pré-candidato a presidente, e também as eleições de governo lá do estado de Minas Gerais, porque já tem aliado que quer apoiar. Você está entendendo? Então, assim, só que esses que estão querendo dar de Salvador, já esteve em outros mandatos também, e não resolveram nada. Essa questão da dívida do estado de Minas Gerais, o Pimentel também não pagou. Para passar pano aqui para o Zema, não, sou apoiador, eu não vou passar pano. Também não pagou, mas o Pimentel não pagou, não foi ele que fez a dívida, não. O Aécio Neves não pagou, a Anastasia não pagou. Então essa dívida já vem de muitos anos. Aí vem o ministro falar uma asneira dessa, lembrando que antes do governador Romeu Zema, quem era o governador de Minas Gerais que destruiu o estado, quebrou, faliu o estado, foi o Pimentel, que é aliado do Haddad. Então uma hipocrisia, uma demagogia. E é isso que eu quero falar aqui para toda a população mineira. E já, ministro Haddad, vocês estão querendo tanto ajudar Minas Gerais, a gente precisa de ajuda, eu estou pedindo aqui humildemente, ajuda. Vocês estão ajudando países devedores aí, emprestando mais dinheiro para esses países que devem. Anula essa dívida de Minas Gerais, vocês estão ajudando países de outros países, por que eles vão ajudar Minas Gerais? Estão ajudando agora até quitar o estado do Corinthians, ok. Então ajuda Minas Gerais, vocês querem tanto ajudar, tira essa dívida, tira os juros, sabe? Então vamos parar de politicagem, parar de ficar pensando em eleição daqui a 3 anos. Quem arrebentou com o estado de Minas Gerais antes do governador Romeu Zema entrar foi o Pimentel, que era do PT. Então é muita hipocrisia, muita demagogia aqui. Muito obrigado. Os próximos dias prometem ser decisivos e o silêncio do Planalto só levanta mais dúvidas. Será que esse novo escândalo pode abalar de vez o governo Lula? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, porque a verdade precisa ser mostrada e você faz parte disso.